Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Luciana Balbi, sejam muito bem-vindos ao nosso canteiro de obras. Gosto de os ver todos arrumados, mas nós viemos hoje aqui para trabalhar. Então, mãos à obra. Brincadeiras à parte, aqui construiremos juntos durante os próximos 3 dias as pontes para uma amanhã mais sustentável, debatendo a agenda ESG e seus desafios. Então, faço aqui já um apelo aos nossos especialistas e também a vocês. Não tenham medo de entrar de cabeça nesta temática. Afinal, os fóruns da série Desafios do Desenvolvimento não carregam levianamente essa declaração. Queremos encontrar o desconforto, partilhar as boas práticas, entender em conjunto aquilo que nos falta para podermos, no futuro, respirarmos em paz, com a certeza de que a obra foi sólida e de que os resultados se perpetuarão às próximas gerações e darão belos frutos nas mais diversas áreas. Quem nos abre terreno para este importante diálogo é o Fórum de Integração Brasil-Europa, FIB, com apoio da Vale SA em parceria com o IDP. E este terreno já começa florido. Peço, por favor, que olhem as vossas credenciais, e eu não sei se já repararam, mas dentro de cada uma tem sementes de hortelã. Então, ao final do evento, rasguem e plantem os vossos crachás para ver este nosso evento realmente dar frutos. O FIB traz em seu nome a palavra integração. O ESG é o reconhecimento de que as dimensões ambientais e sociais estão totalmente interligadas, demandando processos de governança importantes para garantir a transformação necessária nos processos produtivos e também na forma de alocação de recursos na direção da transição econômica e ambiental que se faz urgente. Não há como adiar essa construção, então precisamos de todas as mãos em campo. Começamos com algumas aqui no palco, que além de nos dar as boas-vindas, falarão um pouco melhor de como organizaremos os nossos trabalhos. Portanto, eu convido a tomarem o palco comigo José Roberto Afonso, embaixador Raimundo Carreiro, vice-governadora do Pará, Hannah Gassan, também o senhor Raul Jungmann e a senhora Beatriz Azeredo. Bom dia a todos, bem-vindos, bem-vindos a Lisboa e a este evento, e que eu estava aqui ontem pensando, né, como é que a gente define o que nós vamos fazer aqui nesses próximos 3 dias, e me chamou a atenção, relembrando, né, ontem estava vendo o show do Gilberto Gil, né, que é aqui em Lisboa, e nos poucos momentos em que ele fez, né, cantou de uma forma mais intimista, ele cantou aquela música Tempo Rei, que diz, né, transformai as velhas formas de viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei, né, e Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. E queria dizer assim, o tempo está cada vez mais curto, não só Nossa Senhora do Perpétuo, como a de Fátima, né? E todas as outras certamente estão olhando por nós, mas nós é que temos que fazer, nós que temos que encontrar o caminho, nós que temos que encontrar essa nova forma de viver, né? Uma sociedade que é mais digital, né? do que nunca, mas que se cobra que ela seja menos desigual, seja mais verde, né? E eu acho que o objetivo aqui desses dias
discutirmos como nós passamos, né, não só do discurso para a prática, como o ESG não é apenas uma modinha, um marketing social, mas também uma mudança cultural. Em nome da FIB, então, eu queria agradecer os convidados, queria agradecer muito, né, aos presentes, pontuar muito brevemente, né, olhando aqui a Sarinha, a FIB tem quase a idade dela, né, a Associação Cultural que tem 2 anos, é uma criança com muitos amigos e hiperativa. Né, muitos amigos, nós temos hoje quase 20 parcerias, e uma delas com a Fundação Vale, e que graças ao apoio aqui, né, da Vale, a gente está podendo realizar este evento. Temos 332 sócios, e a nossa proposta como diz o nome, né, 2 coisas, fórum e integração. Fórum retomando, relembrando, né, os romanos, era a praça pública, né, destinada às discussões públicas. Né? E aqui a praça não é só a presencial, com que nós estamos contando com vocês, mas também, né, uma praça digital. Aliás, a FIB tem forte presença aí nas redes sociais. E integração, né? Quer dizer, integrar quer dizer você fazer parte, né, desse conjunto, incorporar alguém ou incorporar algo. E essa é a nossa proposta de colaborar nesse esforço, né, de integrar. Aliás, basta dizer que neste evento, nós vamos, e por isso que eu estou sendo breve e quero encerrar aqui, vamos ter mais de 75 participantes, entre portugueses, brasileiros e europeus. E eu acho que isso mostra o esforço que nós estamos fazendo para fazer essa, como, né, o Gil colocou, a transformação. Temos que transformar a forma pela qual nós vivemos. E essa aqui é a nossa modesta e humilde contribuição. E, desde já, agradeço a todos presentes, e, em particular, estou tão acelerado que eu nem cumprimentei, né, aqui o pessoal da mesa. Me permitiria cumprimentar a governadora Ana Tuma, e, em nome dela, não só os membros da mesa, quanto todos os participantes. Bem-vindos e bom trabalho e boas discussões a todos nós. Muito obrigado. Como eu citei a governadora, não sei se a governadora gostaria de falar em seguida. Bom dia a todos e a todas. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui participando desse Fórum de Integração Brasil-Amazônia, representando o nosso governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e poder tratar de um tema que é tão importante e relevante para o futuro, não apenas do setor público, mas também da iniciativa privada e de toda a sociedade. O governo do Pará, nos últimos anos, ele vem adotando diversas medidas para atrair e impulsionar empresas que adotem práticas socioambientais. Hoje, no Pará, nós somos o 12º PIB do Brasil, o 5º estado exportador do Brasil e o 2º com saldo positivo na balança comercial. O estado do Pará, se considerarmos a relação PIB versus emissões de gases de efeito estufa, somos 7º menor em relação aos dados do Brasil. Portanto, temos um ambiente muito propício para investimentos e projetos com foco em desenvolvimento sustentável e inclusivo. Gosto muito do tema governança. Sou servidora pública do Estado há 30 anos e há mais de 25 anos me dedico a esse tema governança. Em relação à governança, também gosto muito de falar sobre os nossos indicadores no Estado do Pará. Nós somos o estado considerado no ranking da competitividade o 5º estado mais sólido, com maior solidez fiscal do Brasil. E conseguimos, nos últimos 4 anos, investir 16% da receita corrente líquida. Isso traz para nós um grande desafio, que é você crescer em cima de números que já são bastante eficientes do ponto de vista da administração. Temos muito orgulho de ter adotado práticas, hoje, no estado do Pará, que fortalecem
o ordenamento ambiental e também fundiário. Nós temos hoje segurança jurídica para aqueles que querem investir no estado do Pará. Estar aqui participando desse fórum de integração é uma grande oportunidade para que a gente possa divulgar, trocar experiências, que a gente possa cada vez mais aprender sobre esse tema tão importante para as nossas organizações. Quero dizer também do nosso orgulho, enquanto Estado, de que sediaremos a COP30 em 2025 no Estado do Pará. Já estou até com a camisa da COP30, que é uma grande oportunidade para que não apenas o mundo conheça a Amazônia, que a gente possa debater assuntos referentes à Amazônia e ao crescimento sustentável, mas também o próprio Brasil possa conhecer a Amazônia. Então, a COP é uma grande oportunidade para que o mundo possa discutir ações concretas de preservação da floresta. Estar aqui representando o meu Estado nesse evento de tamanha importância é muito relevante para nós. E quero agradecer imensamente o convite e já fazer um convite para que vocês conheçam o Pará durante a COP30. Muito obrigada. Gostaria de convidar o embaixador Raimundo Carreiro para fazer a sua exposição. Embaixador, pode falar ali. Será uma honra nos ouvirmos. Bom dia a todos. Inicio cumprimentando o ministro Gilmar Mendes, também o ministro Alexandre Silveira, que está aqui presente, o ministro Campbell, do STJ, a mesa, começando pelo José Roberto Afonso, Raul Juma, vice-governadora do Pará, a professora Beatriz, o Bartolomeu, enfim, eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, e que todas se sintam cumprimentadas e acolhidas. Mas é uma satisfação muito grande, ministro Gilmar Mendes e senhores integrantes da mesa e os palestrantes, estar aqui mais uma vez participando da abertura de mais uma edição da FIB Lisboa. Hoje dedicada ao futuro ESG, construindo pontes para um amanhã sustentável. Para além do grupo de especialistas que teremos a oportunidade de ouvir, a escolha de Portugal para realizar o debate sobre a agenda ESG nos proporciona a oportunidade de apresentar uma rica experiência deste país na dupla transição verde e digital. Essa dupla transição pode ser vista nos mais variados domínios em Portugal, desde o setor de energia, passando pelo agroalimentar, até o setor de infraestruturas. Todos esses setores têm em comum a preocupação de atender os altos padrões ESG, exigidos no mercado europeu pelo setor privado e pelas normativas da União Europeia, que estão em constante evolução, requerendo uma capacidade permanente de adaptações dos governos e também das empresas. No Brasil também estamos atentos a essas transformações. Uma dimensão central da política externa do presidente Lula tem sido a agenda de sustentabilidade, clima e meio ambiente. No plano interno, o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia tem tido importantes resultados. As ações de recuperação de áreas degradadas têm contribuído para uma redução ainda maior da taxa de desmatamento, assim como uma gradual conscientização de que não há necessidade de se desmatar para aumentar a produtividade da agricultura. Em reconhecimento às políticas e ao papel internacional do Brasil nessas áreas, a ONU escolheu Belém do Pará
que a nossa vice-governadora acabou de também já transmitiu o convite, para sediar a 30ª Conferência de Mudanças Climáticas, a COP, no ano de 2025. O governo brasileiro está coordenando entre todas as suas áreas e com ampla participação de diversos setores da sociedade, inclusive o empresariado, uma diplomacia para a Amazônia, capaz de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a preservação do bioma e de atrair investimentos e financiamento para a região, em benefícios diretos aos seus mais de 40 milhões de habitantes. E, ainda, como parte desse processo, o Brasil promoveu em agosto passado, também lá em Belém, a 4ª reunião de presidentes das partes do Tratado de Cooperação Amazônica, o OTCA, a fim de envolver nossos vizinhos amazônicos nesse esforço de coordenação. Na área social, o governo brasileiro retomou os programas históricos como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, assim como a política de valorização do salário mínimo. O novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 3, como o presidente assim o batizou de PAC 3, com investimentos previstos da ordem de 1,7 trilhões de reais, está voltado a reduzir as desigualdades e acelerar o crescimento e a transição verde no Brasil. O programa prevê ações em áreas como economia circular, bioeconomia, transição energética e adaptação às mudanças do clima. Também nas áreas tradicional do PAC, como a dos investimentos em rodovias e ferrovias, há uma ênfase crescente em incorporar boas práticas de gestão socioambiental e de planejamento na implantação, na expansão e na operação de infraestruturas. O ministro do Transporte, o ministro Renan Filho, esteve aqui recentemente, agora no final do mês de setembro, para divulgar parte do PAC no que diz respeito à parte rodoviária e ferroviária, onde ele expôs aqui, ele fez um roadshow para o governo português e para os empresários e também para parte do corpo diplomático que tem tradicional em rodovias e ferrovias, principalmente ferrovias. Instituições públicas de fomento, como o BNDES, passaram a adotar critérios para a concessão de financiamentos que levam em consideração altos padrões de governança ambiental, social e corporativa, a fim de assegurar que o Brasil possa atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, os conhecidos ODS, que no Brasil todos os órgãos praticamente estão envolvidos, da ONU, e realizar a transição justa para uma economia neutra em carbono e a elencar a prosperidade econômica. As empresas brasileiras também estão atentas aos desafios e oportunidades colocados pela agenda ESG, investindo cada vez mais em áreas que estão criando as condições para o Brasil vir a se tornar um hub climático e líder da transição energética, como o mercado de carbono, energia renovável, tecnologia aplicada à agricultura, inclusive para combater o desmatamento ilegal e promover a recuperação de áreas degradadas, que tem sido também um tema muito debatido. O presidente tem falado bastante sobre isso, de que não se precisa mais desmatar, recupera as áreas degradadas e se aumenta a produtividade agrícola sem necessidade de mais desmatamento. Então, minhas senhoras e senhores, dando as boas-vindas aos senhores para essa edição FIB, espero que os debates deste fórum lancem luz sobre e tragam oportunidade para desenvolver ainda mais a nossa histórica parceria entre Brasil e Portugal, em áreas nas quais passamos a somar nossas potencialidades para aportar altos padrões de governança ambiental, social, corporativa, na relação bilateral entre nossas duas nações. Desejo a todos um bom evento e sejam todos bem-vindos à nossa pátria irmã, Portugal. Muito obrigado. Como
já foi dito, se a gente tem uma semente aqui, né, para levar para casa, a semente desse evento aqui está do meu lado. Raul Jungmann, nosso fundador, e graças a ele que a gente conseguiu também, né, com o apoio, e vamos ouvi-lo, né. O embaixador nos liberou para vir para cá, não foi, embaixador? Com a sua autoridade. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de saudar a mesa na figura do Zé Roberto Afonso, do nosso embaixador Raimundo Carreiro, aqui em Portugal, da vice-governadora Hannah San, prazer em revê-la aqui, e também da professora Beatriz, que nos honra com sua presença. Gostaria de saudar a presença dos ministros Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, Mauro Campo, meu querido STJ, ministro do STJ aqui presente, nosso ministro Alexandre Silveira, que foi nosso colega de bancada quando exercemos mandato na Câmara Federal, prazer tê-lo aqui, e também o senhor presidente da Vale do Rio Doce, Eduardo Bartolomeu. E, em nome dele, saudar a todos e a todas. O pano de fundo dessa nossa reunião aqui é o fato que nós sabemos a essa altura, infelizmente, que até 2030 nós não vamos conseguir, muito provavelmente, manter o aumento da temperatura na Terra no que era a meta esperada de 1,5%. Né? Isso porque os sinais são inequívocos. Nós estamos assistindo um crescimento dos chamados eventos extremos, que é uma forma de manifestação do que se passa no aquecimento de toda a Terra, do globo. E nós, ao mesmo tempo, temos uma governança climática que, COP após COP, Maurinho, ele como anda de lado. Ou seja, nós estamos tendo o crescimento de uma assimetria entre a crise do clima, que se transforma numa emergência climática, é a realidade que nós estamos vivendo hoje, e a velocidade com que nós temos resposta de governança para esse problema. O filósofo Anton Giddens, que foi o filósofo da Terceira Via, na época que o Tony Blair era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele dizia que a grande prioridade que a humanidade tem, que todos nós temos, é a questão climática, mas que ela não era essa prioridade percebida e reconhecida por todos, e que quando ela se tornasse realmente a primeira preocupação dentre todas, talvez fosse tarde demais. Isso só acresce a relevância desse encontro que nós realizamos aqui em termos da temática ESG, que começou a ser tocada, implantada a partir de aproximadamente 2004, através de uma atividade desenvolvida pela Organização das Nações Unidas. Ela foi pensada como estratégia, digamos assim, complementar, aquilo que as nações, que os governos deveriam promover e efetivamente tocar. Mas hoje eu acredito que a estratégia ESG ela assume um papel mais do que complementar, na medida em que, como dissemos aqui, nós estamos, em alguma medida, há várias COPs e há bastante tempo, caminhando de lado. E, ao mesmo tempo, em que nós vemos um processo de deterioração das condições climáticas transformadas hoje em emergência. No que diz respeito à mineração brasileira, que aqui eu represento, nós temos já aproximadamente 4 anos toda uma estratégia voltada para o ESG, ou seja, para a questão ambiental, social e governança. Nós temos 12 grupos de trabalho trabalhando nesta direção e, trimestralmente, ministro Gilmar, nós apresentamos e tornamos público o que é que nós avançamos, quais são os marcos e as metas que nós queremos apresentar. É importante dizer também que não há possibilidade para a transição de uma economia de baixo carbono sem os minerais críticos. Minerais críticos são aqueles que permitem não só a eletrificação, mas, sem sombra de dúvida, que se tem uma maior produtividade associada a tecnologias, novas tecnologias, que são decisivas para que a gente consiga superar o problema da crise climática. Ao mesmo tempo, nós resolvemos também assumir um compromisso com a Amazônia. Realizamos em setembro, no Pará, a senhora esteve lá, a senhora vice-governadora e também o governador, uma conferência internacional Amazônia e Novas Economias. E ali nós assumimos um compromisso com a Amazônia, entendendo que não era por uma questão de fazer negócio, de business, não era isso. Era, de fato, um propósito, um valor que todo o setor da mineração brasileira quis manifestar.
não é, debatendo e criando e buscando soluções, reunindo os mais diversos atores e vozes que poderiam colaborar com o enfoque e a solução dos problemas que dizem respeito à Amazônia. Não só pelo que ela representa, aproximadamente 60% do nosso território, se espraia por 5 países, e se consideradas esses 5 países e o território, seria aproximadamente o 5º maior país em extensão do mundo, 9 países que fazem parte da bacia amazônica. Mas também pelo fato que a Amazônia é um dos 14 hotspots em termos da questão da superação da emergência climática que nós temos, né? E que, portanto, se a questão da superação da emergência climática está no centro das preocupações da humanidade, a Amazônia está no centro das preocupações da questão climática. Então, por isso, nós viemos aqui dizer que é um momento extremamente oportuno para uma troca, né, de informações, de debate, de propostas entre a Europa, tão bem aqui representada pelos que se encontram aqui no auditório, mas também pelo trabalho meritório desenvolvido pela FIB, né? Agradecer também imensamente o papel da Vale, através do seu presidente, Eduardo Bartolomeu, dizer que é muito importante contar com a presença da Faculdade de Ciências Políticas aqui de Lisboa e do IDP, né, que também se faz aqui representar e que vem há bastante tempo procurando desenvolver processos de integração entre o Brasil e não só Portugal, Brasil e Europa. Por tudo isso, só não resta dizer que eu acredito que é extremamente meritório a realização desse nosso encontro aqui e que a expectativa, eu espero e tenho certeza que será correspondida através dos debates e das contribuições que serão feitas. Muitíssimo obrigado. Professora Beatriz Azeredo está nos ajudando na coordenação, né, desse evento. E acho que vai poder fazer um sobrevoo, né, dos próximos 3 dias nossos aqui de trabalhos e discussões. Obrigada, Zé. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, as autoridades nessa sessão de abertura, as autoridades aqui na plateia. Também queria saudar os convidados e as convidadas para palestrante nesse evento, agradecer pela presença. Queria agradecer ao FIB, em especial ao Zé Roberto Afonso, meu amigo de longa data, pelo convite para atuar na curadoria desse fórum e tarefa que eu tive assim, o prazer de compartilhar com a Carlota Mingola, que está aqui presente. E, ao longo desses meses de trabalho, a gente contou com um diálogo permanente com o Bernardo, do FIB, todo o apoio da Luísa, da Dilne também. Em nome deles, eu falo da equipe do FIB, que tornou possível e colocou de pé esse evento. Eu queria dizer que não foi trivial fazer essa programação, né? Pensar 3 dias para esse fórum. Afinal, a gente está falando aqui dos grandes desafios desse século, desafio de retomar o crescimento, mais do que crescimento, retomar a prosperidade em meio aos limites planetários e enfrentando as desigualdades crescentes no mundo todo. E tudo isso em meio a conflitos e um contexto geopolítico extremamente assustador, para dizer o mínimo. Bom, eu acho que vale mencionar que esse ano de 2023, né, ele é determinante para o entendimento das graves consequências do aquecimento global, das mudanças da crise climática, alertado por cientistas há décadas, né? A gente vem assistindo, e já foi mencionado aqui, uma sequência avassaladora de eventos climáticos extremos, com graves impactos para a população, em especial, né, como sempre, para os mais vulneráveis. É difícil destacar um outro evento desses ao longo do ano, mas eu queria trazer aqui a imagem da seca na Amazônia, né, inédita na Amazônia, que mais parecem notícias de um futuro distópico, mas, de fato, são notícias que a gente vê na mídia nos últimos dias, né, no último mês, né? Bom, ao mesmo tempo, o Global Stocktake, divulgado em setembro pela Convenção de Clima da ONU, e que faz o acompanhamento e dá uma visão geral da ação climática desde o Acordo de Paris,
aponta o quanto o mundo está fora, né, como o Jungmann aqui acabou de mencionar, está fora do caminho para cumprir suas metas climáticas e alerta para a necessidade de acelerar radicalmente os esforços para conter a crise e lidar com as suas consequências. Também agora, em setembro, a gente teve o lançamento de um balanço, de um documento sobre o andamento dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030, né, assumida e assinada por 195 países, com metas amplas, né, para além da agenda climática, uma verdadeira declaração de interdependência, nas felizes palavras ali do Ban Ki-moon, então secretário-geral da ONU, né, quando do lançamento dos ODS. Segundo esse documento, né, as notícias não são boas, apesar de soluções em algumas regiões, em setores, né, a gente está no meio do caminho de uma agenda que não tem avançado na velocidade necessária no conjunto dos países. Eu acho que vale lembrar também que o presidente Lula, no mês de setembro, no seu discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele abordou os desafios climáticos, a desigualdade e a fome, e reafirmou o compromisso brasileiro com os ODS. Bom, diante desse cenário, crescem as expectativas, eu diria mais do que expectativas, crescem as esperanças, né, com a COP28, que vai acontecer agora, no final do mês, nos Emirados Árabes, com toda a discussão, né, de redefinição, repactuação das metas, e, certamente, no centro da agenda, né, a pauta de mobilização de recursos, né, o financiamento climático, a mobilização de recursos para os países em desenvolvimento cumprirem suas metas nacionais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Certamente espera-se também que, nessa conferência, né, de fato, ocorra a inclusão de diferentes atores do setor privado, da sociedade civil, no processo de tomada de decisão. Bom, acho que já foi falado aqui, vale enfatizar, né, a gente está diante de um desafio da humanidade, né, urgente, que requer ação imediata, coordenada, cooperativa, em todos os níveis da sociedade. Aqui é central o poder das coalizões, aliás, tema de uma das mesas nesse fórum, né, onde as organizações possam unir esforços, compartilhar conhecimento, colaborar com as políticas públicas e acelerar as inovações e solução dos problemas. O ISD, certamente, e por isso aqui a proposta desse fórum, né, ele é um elemento importante no enfrentamento dessas múltiplas crises que a gente está enfrentando. E as empresas, de fato, vêm incorporando preocupações ambientais, sociais e de governança nas suas operações, na gestão de risco e definição de estratégias. Certamente, a gente pode dizer que a agenda ISD, ela cada vez mais se torna não apenas um diferencial competitivo, mas a própria condição para competir e a condição para subsistir, né, e permanecer no futuro, né, uma condição essencial para as empresas e para a prosperidade da sociedade no futuro. Certamente, né, os conceitos que essa sigla carrega, e eu concordo com o Zé quando fala, não é um modismo, né, é uma agenda efetivamente central. Os conceitos não são novos, né? A gente sabe disso, mas certamente o avanço que essa abordagem traz é o reconhecimento de que as dimensões ambiental e social estão intrinsecamente articuladas, né, relacionadas, e elas demandam processos potentes de governança, né? E aqui entra a questão central da governança para garantir transformação nos processos produtivos, nos ambientes corporativos em termos de diversidade, no relacionamento com os clientes e com as comunidades nos territórios e ainda na forma de alocação de recursos, na transição econômica e transição ambiental, transições aí que se fazem urgentes. A gente sabe que esse é um caminho longo, em curso no mundo corporativo, no setor privado, que precisa ser acelerado, e a gente sabe também que é um processo extremamente heterogêneo ainda, mesmo entre as grandes empresas, né, no mundo todo, e com todos os desafios de alinhamento nas cadeias de suprimento, né, que aí é uma agenda mais complexa ainda. Bom, paralelo a esse movimento no setor privado, a gente assiste no mundo todo o fortalecimento do papel do Estado.
ainda que de forma diferenciada, se a gente toma Estados Unidos ou países europeus ou olha para o Brasil, né, as estratégias, em geral, contemplam um esforço de mobilização de um grande volume de recursos para a economia verde, por meio da concessão de benefícios, de incentivos, subsídios para empresas, famílias, pesquisa, inovação e também infraestruturas públicas. Os avanços no processo de regulação e controle, essencial, em especial os novos mercados, e aqui com destaque para o mercado de créditos de carbono. E ainda na adoção de taxonomias, né, que permitam dar concretude e visibilidade aos processos produtivos sustentáveis. Eu acho que vale lembrar também, porque é muito recente, trazer aqui nesse momento, né, que no mês passado a gente teve no Brasil o anúncio pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da CVM, da adoção de relatório de gestão de riscos ligado à sustentabilidade e à agenda climática, com bases nas recentes normas do ISSB, né, é o International Sustainability Standard Board, publicado agora, em junho desse ano. A adoção vai ser voluntária até 2026 e, a partir daí, vai ser obrigatória. É um passo inédito de um governo de adotar esses parâmetros, né, e se torna obrigatória para empresas de capital aberto, fundos de investimento e securitizadoras. Certamente um passo importante na direção de transparência e prestação de contas. Bom, para finalizar, eu falei inicialmente que esse é o ano, né, marcado aí pelo entendimento das consequências do aquecimento global e da crise climática, mas também esse ano de 2023 ele pode ser um ano que marca avanços na transição energética, na construção de cidades resilientes, na valorização da diversidade e no uso responsável da inteligência artificial, temas que vão estar aí atravessando esses 3 dias de evento, né? Então, nesse espírito e compromisso, a agenda desse fórum, navegando entre o passado, o presente e o futuro, ele vai dar destaque a pesquisas e dados para a gente entender cada vez mais com profundidade esses contextos, casos de estudos que serão aqui apresentados e exemplos concretos de iniciativas na agenda pública, do setor privado e da sociedade civil. A gente vai ter aí um conjunto importante e diverso de atores do setor público, do setor privado, da sociedade civil, num ambiente de diálogo, de entendimento, né, de busca, proposição e busca de convergência para a construção de um futuro próspero, mais inclusivo e sustentável. Então, um ótimo fórum para todos nós. Obrigado. Só por último, reforçar com os colegas que todas as gravações, né, de todos os painéis e outros trabalhos vão estar disponíveis na página, né, na internet, né, do fórum. Agradecer, em particular, né, quem fez viagens longas atravessando o Atlântico, em alguns casos, inclusive, vindo e indo em tão pouco tempo, e também registrar, né, o nosso agradecimento particular a quem mora em Portugal ou na Europa, né? Até lembrar os brasileiros, que acho que não sabem, feriado aqui é hoje, né? Os santos é que estão gastando, os santos presentes, né, estão gastando seu feriado vindo aqui a participar dessas discussões. Bom, vamos a elas e acho que, né, passamos aqui para o próximo painel. Agradecer muito, embaixador, governadora, Raul e Bia.